Pessoal, vamos avançar mais um pouco. Veja só, o tal do regime jurídico continua. Mas agora eu vou trazer o tal do regime jurídico de pessoal, especificamente as regras sobre pessoal aqui das empresas estatais, tá? Vamos lá, o que você precisa saber sobre o regime de pessoal nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista? Deixa eu escrever aqui, regime de pessoal. Isso aqui caiu em algumas questões recentes e eu vi muita gente caindo em algumas pegadinhas aqui que as bancas às vezes acabam elaborando nas suas questões, tá? Pessoal, sobre o regime de pessoal, primeiro ponto mais básico. Quem atua em empresa pública e sociedade de economia mista é denominado de empregado público. Tá? Então essa é a expressão. Nós temos um sentido genérico de agentes públicos e esses agentes públicos vão se subdividindo em diversas categorias. Uma dessas categorias são os empregados públicos. Então, normalmente nós chamamos de servidores públicos quem atua na administração direta, autárquica e fundacional, e de empregados públicos quem atua nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista. Esses empregados públicos, eles possuem um vínculo que nós falamos que é o vínculo seletista. Seletista vem de CLT, porque eles não seguem o estatuto. Então, por exemplo, o empregado público da Petrobras não segue a Lei 812, ele segue a consolidação das leis trabalhistas, a CLT. E a sua relação com o seu empregador é um vínculo contratual. Então, por exemplo, um servidor público da Receita Federal, esse servidor público da Receita Federal está sujeito à Lei 812, que é o Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos da União, e possui um vínculo legal. O vínculo é definido pela lei. No caso do empregado público da Petrobras, ele está sujeito a CLT e o vínculo, a relação dele é contratual. Qual que é a diferença? O estatutário tem um monte de benefícios, mas eu vou contar uma coisa que não é boa para o estatutário. O estatutário, apesar de ele ter todos esses benefícios, se a lei mudar, muda e ele não tem que reclamar. Vamos pegar lá o caso dos servidores que antigamente tinham a tal da licença-prêmio. Quando a licença-prêmio foi extinta, mesmo você já estando no serviço público, você não poderia mais gozar de novas licenças-prêmios. Aquela que você já conseguiu como direito adquirido, tudo bem. Novas você não pode mais ganhar. Mudaram o seu estatuto e você não pode falar nada. É uma relação que o Estado tem dentro da lei. Agora, no vínculo contratual, isso não pode acontecer. O que está no contrato, está no contrato. A relação é bilateral. Só muda o contrato se as duas partes concordarem, tá? Outro ponto, quando nós falamos dos empregados públicos, é importante você saber que esses aqui, eles não possuem estabilidade. Consequentemente, como eles não possuem estabilidade, eles podem ser demitidos. Imagina que uma empresa estatal precisa enxugar o seu quadro de pessoal. Precisa diminuir, está gastando muito com pessoal. Pode demitir um empregado público concursado? Pode. Por quê? Porque eles não gozam da estabilidade, tá? Tem uma polêmica a respeito da tal da motivação da demissão. Pergunto para vocês, precisa a empresa estatal realizar a motivação da demissão? Olha, depende, tá? E isso aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque eu já vi muita gente confundindo isso aqui. Atualmente, o entendimento do STF é que quem tem que fazer a motivação são os Correios, tá? Os Correios precisam fazer a motivação. Professor, mas eu ouvi dizer que era todas elas. Olha, na verdade, o que aconteceu? Esse caso chegou para o STF em um debate numa tese de repercussão geral. Poderia uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, demitir um empregado público sem motivar? E esse caso que chegou para o STF era sobre os Correios. Quando o STF fixou a tese, ele falou para a gente o seguinte: as empresas públicas e sociedades de economia mista, que são prestadoras de serviços públicos, devem motivar o ato de demissão. Só que nos embargos de declaração, e esse foi o problema, um monte de gente saiu escrevendo isso aí, um monte de livro, só que depois teve um recurso, que nós chamamos de embargos de declaração, a oposição dos embargos de declaração. E nesses embargos o STF alterou a tese. Ele tirou quando ele falava que as que são prestadoras de serviços públicos têm que motivar, e colocou só o seguinte: a EBCT, né, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ou ECT,
tem que motivar o ato de demissão dos seus empregados públicos. Então, atualmente, a obrigação é somente para os Correios. Esse tema ele pode se atualizar, inclusive em qualquer momento que você assistir essa aula, isso pode ter uma atualização no futuro, que é o STF já tem alguns casos para decidir sobre a aplicação disso de forma mais abrangente, envolvendo todas as que prestam serviços públicos e até mesmo, eventualmente, aquelas que exploram atividade econômica. Mas no momento da aula aqui ainda a gente não tem essa decisão, tá bom? Então, por enquanto, quem tem que motivar são os Correios, tá? Correio é que tem que fazer a motivação. Avançamos mais um pouquinho aqui em relação à nossa aula. E outro assunto que eu vou colocar para vocês é a questão do provimento. Tá? Número 2 aqui, tá? Como que ocorre o provimento de pessoal numa empresa estatal? Bom, isso aqui nós já sabemos. O provimento de pessoal numa empresa estatal depende da realização do nosso famosíssimo concurso público. Por isso que a Caixa faz concurso público, por isso que o Banco do Brasil faz concurso público, por isso que os Correios fazem concurso público, por isso que a Petrobras também faz concurso público. Terceiro ponto que eu quero colocar para vocês. Opa, calma aí que não ficou legal. Outra coisa que a gente tem que trabalhar aqui é o seguinte, tá? Esses empregados públicos, dentro da legislação, eles são equiparados a agentes públicos, ou ainda a expressão funcionários públicos. Deixa eu explicar para vocês, tá? O termo agentes públicos é um termo mais moderno, que é utilizado para designar as pessoas físicas que exercem atividade estatal. Então, naturalmente, o empregado público, ele é um agente público. O agente público é mais amplo, o empregado público é só uma parte desse conceito. Só que essa expressão agente público e funcionário público, elas são utilizadas em algumas leis específicas, como, por exemplo, na Lei de Improbidade Administrativa. Então, para fins de improbidade administrativa, eles são considerados agentes públicos, podem responder por improbidade. O Código Penal é mais antigo, então ele utiliza a expressão anterior, que era chamada de funcionário público. Então, para fins penais e para fins de improbidade administrativa, eles são considerados agentes ou funcionários públicos. E o outro ponto que eu tenho que falar com vocês é a questão da aplicação do tal do teto constitucional remuneratório. Aqui o bicho vai pegar um pouquinho mais, tá? Vou te fazer a seguinte pergunta. O teto remuneratório é aplicável ao empregado público? O que é essa história de teto remuneratório? A Constituição Federal tem uma regra que diz pra gente o seguinte: ninguém pode ganhar mais, genericamente falando, do que um ministro do STF dentro do serviço público. Só que essa regra do teto constitucional é aplicável à administração direta, autárquica e fundacional. Ela não se aplica no primeiro momento à empresa pública e sociedade de economia mista, mas pode se aplicar e é isso que a gente tem que analisar. Então, em relação à aplicação do teto remuneratório, nós temos que analisar o seguinte: essa entidade, ela recebe dinheiro, grana, do seu ente instituidor para as despesas de custeio. Custeio são aquelas despesas de manutenção. Ou ainda para fins de remuneração de pessoal. Para pagamento de pessoal. Não vou usar remuneração, que seria inadequado. Para pagamento de pessoal. Se ela recebe dinheiro do ente instituidor para custeio e pagamento de pessoal, nesse caso aqui, eu aplico o teto constitucional remuneratório. Agora, se essa entidade não recebe, essa entidade aqui é uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, que não recebe do ente instituidor recursos para custeio ou para pagamento de pessoal, nesse caso aqui, eu não aplico o teto constitucional remuneratório. Então, a título de ilustração, na Petrobras, a Petrobras não recebe da União dinheiro para custeio e pagamento pessoal. Professor, calma aí, me explica um pouquinho melhor isso aí. Pensa mais ou menos numa mesada,
se você foi fazer a faculdade ou se você está estudando para concurso público. O seu pai e a sua mãe estão pagando as suas despesas, né? Sua conta de luz, sua conta de água, seu aluguel, seu isso e aquilo. Aí, determinado dia, você vai lá e compra um celular, gasta 15 mil reais no celular, nem sei se tem celular nesse preço, mas não duvido que tenha. Você gasta 15 conto no celular, passa no cartão de crédito que quem disponibiliza é o seu pai. Seu pai pode chegar e... Que história é essa? Não sei o que lá. Pode. Por quê? Porque é o seu pai que está te sustentando, ele está pagando o teu custeio e o teu pagamento pessoal. Então, nesse caso, você tem que observar as regras definidas pelo seu pai. Seu pai falou, celular somente de até 3 mil reais. Então, você tem um teto aplicável pelo seu pai. Agora, você já passou no seu concurso público, está ganhando um rio de dinheiro, não depende do seu pai para nada. Se você quiser comprar um celular no seu cartão de crédito de 15 mil reais, o seu pai tem alguma coisa a ver com isso? Sua mãe? Não. Por quê? Porque você não depende dele para custeio nem para pagamento de pessoal. Logo, você não aplica o teto constitucional. Deixa eu contar então uma coisa para vocês. Se você for na Petrobras, a Petrobras não recebe da União dinheiro para pagar pessoal e nem para custeio. Ela é uma empresa estatal independente. Nesse caso, tem gente lá na Petrobras que pode ganhar muito mais do que o ministro do STF. Normalmente acontece com os diretores e presidentes da Petrobras quando você tem ali os resultados. Se ela tem um lucro X, os presidentes e outras pessoas recebem um bônusinho que vai muito, muito além do que ganha o ministro do STF, tá? É comum alguns trechos, alguns livros, etc. e tal, falar de empresa estatal dependente e empresa estatal independente. A dependente seria a que recebe, a independente é a que não recebe. Só que esse conceito ele não dá para você usar integralmente, porque o conceito da Constituição Federal, quando trata desse assunto, não casa exatamente com o conceito da Lei de Responsabilidade Fiscal, que define o que é empresa estatal dependente e independente. Então, por isso que eu não gosto de usar essa expressão. Eu prefiro ir na literalidade. O que a Constituição fala? Recebe de recurso para custeio e pagamento pessoal, aplica o teto. Não recebe, não se aplica o teto constitucional remuneratório, tá? Vou avançar mais um pouquinho ainda, que eu tenho mais algumas regras ainda sobre regime de pessoal para tratar com vocês, tá? Então vem para cá, aplica isso aqui. Ainda sobre regime de pessoal. Outro ponto que eu vou trazer aqui para vocês, agora são só mais 2 itens, tá? Sobre a questão da acumulação. Acumulação remunerada de cargos, empregos e funções, tá? O que é isso? A Constituição Federal, como regra, veda a acumulação remunerada de cargos públicos. A Constituição Federal não deixa que você tenha a acumulação. Essa regrinha está lá no artigo 37 da Constituição Federal, especialmente lá no artigo 37, inciso 17, tá? A questão que eu quero perguntar para vocês é o seguinte, essa vedação à acumulação, a Constituição Federal diz que você não pode acumular de forma remunerada cargos, empregos e funções públicos. Essa vedação, ela se aplica aos empregados públicos? Sim. Essa vedação se aplica aos empregados públicos. E segundo a Constituição Federal, essa vedação se aplica aos empregados públicos das empresas públicas, das sociedades de economia mista, das subsidiárias e também das chamadas entidades controladas. O conceito aqui da Constituição Federal tem um sentido amplo, alcança basicamente todo mundo, tá? E o último ponto que eu vou trazer aqui, o penúltimo, talvez, não, o último ponto, sim, aqui, é sobre a questão do foro. Professor, o que é essa história de foro? Foro é o seguinte, em qual lugar da justiça que vão tramitar as ações relativas a pessoal nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista? Então, assim, João é um empregado público da Caixa Econômica Federal. João é empregado público da Caixa Econômica Federal. Ele não recebeu um benefício da Caixa, é uma relação trabalhista. Ele quer processar a Caixa Econômica Federal por causa disso. Onde que vai tramitar essa ação? Essa ação vai tramitar perante a Justiça do Trabalho. Por que isso aqui é importante para fins de questão de concurso público? Porque quando você tem um regime de emprego público, você vai para a Justiça do Trabalho.
Se você tem um regime de serviço, de servidor público, vai na justiça comum. Então agora vamos pegar, eu dei um exemplo de um empregado público da Caixa. Agora se eu pegar um servidor público do INSS, um servidor público do INSS, tramita onde? Na Justiça Comum Federal. Então, servidor público, Justiça Comum, Justiça Federal, Estadual, conforme o caso. Empregado público, Justiça do Trabalho. Só toma cuidado com uma questãozinha aqui, que é uma decisão recente do STF, tá? Eu vou trazer para vocês o seguinte exemplo. Está tendo um concurso público da Caixa Econômica Federal. Está tendo um concurso público da Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica para quê? Para emprego público. Durante o concurso, você foi desclassificado. Se você passasse no concurso público e fosse contratado, seria Justiça do Trabalho, uma relação trabalhista. Mas antes disso, eu estou no concurso. Essa ação tramita onde? Na Justiça Comum ou na Justiça do Trabalho? É um concurso público para a contratação de empregado público. O STF foi chamado a resolver essa questão e ele disse que nesse caso aqui, o foro competente será da Justiça Comum. Federal, se o concurso público for âmbito federal, estadual, se for nos demais casos, né? Você vai ter Justiça Comum. Ou, na verdade, assim, a depender do foro competente também para discutir o caso, também pode variar. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é que é Justiça Comum e não Justiça do Trabalho que vai fazer esse debate nesse momento, tá? Esse é o tal do regime de pessoal relativo a concurso público. Vamos trazer aqui então, compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da administração pública direta e indireta, nas hipóteses em que o regime seletista de contratação de pessoal, tá? O foro, só para corrigir, porque antes eu falei estadual e federal, na verdade depende de quem tem o foro para definir as causas da entidade, mas aí é outro debate para um outro momento. O que eu quero trazer aqui é Justiça Comum, porque eu estou na fase pré-contratual de admissão de pessoal. Estou no concurso público e não na contratação propriamente dita. E o último tópico que a gente vai falar aqui sobre regime de pessoal é um tópico que muita gente vem me perguntar, que é o seguinte: professor, e qual que é o regime de pessoal dos dirigentes das empresas públicas e das sociedades de economia mista, tá? Porque muita gente vai me perguntar o seguinte: dirigente, um diretor, um presidente da empresa pública e da sociedade de economia mista, não seria um cargo de provimento em comissão? E aí o pessoal pergunta, e nesse caso, professor, não seria um regime estatutário, já que é cargo em comissão? Pessoal, bem na verdade é que a Constituição Federal não nos delimita muito bem isso. A Constituição ela é omissa nesse assunto, tá? O fato é, não é estatutário, tá? Você não vai ter regime estatutário nesse caso. Então, mesmo o cara ocupando um cargo de dirigente, que seja um cargo de livre indicação, isso não é estatutário dentro das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Alguns autores defendem até a utilização de uma expressão de emprego público em comissão. Você tem o cargo em comissão, você teria o emprego em comissão. Só que isso é mais doutrina, não tem isso em legislação, isso não está escrito em nenhum lugar, e aí, consequentemente, as bancas não vão acabar cobrando isso para a gente. Então a gente vai começar a analisar assim, qual que é a situação dos dirigentes dessas empresas. E a bem da verdade, o dirigente de uma empresa pública e de uma sociedade de economia mista, ele não é, ou eles não são, seletistas. Porque eles não seguem as regras da CLT. Aí você vai me perguntar, professor, então ele é estatutário? Também não. Eles também não são estatutários. Então, na prática, ele não está nem em um e nem em outro regime. E qual que seria o regime aqui? O que se fala é que, nesse caso, nós teríamos um regime especial. Tá? Esse regime especial é um regime próprio regido pelo direito comercial. É o que muitas vezes acontece com esses diretores, presidentes e empresas privadas também. Essa pessoa que vai ser lá chamada para ser presidente, para ser CEO, né, coisa bonita hoje em dia. O brasileiro gosta de pegar esses termos em inglês e trazer o CEO da empresa.
Cara, ele não é CLT, ele não é nada disso. Isso aqui muitas vezes ele vai ter uma relação própria, um contrato específico. E esse contrato específico às vezes consta até no próprio estatuto da empresa. Então, no caso dos dirigentes de empresas estatais, nós temos um regime especial regido pelo direito comercial. Esses dirigentes, eles são nomeados pelo chefe do Poder Executivo. É óbvio que eu estou partindo da ideia da regra geral, que é o que acontece, para não dizer 100% dos casos, em basicamente 100% dos casos, é que a empresa pública está ligada ao Poder Executivo. Então vai lá o presidente da República que faz a nomeação. Nomeação entre aspas, né? Que a gente vai utilizar aqui a expressão nomeação pelo chefe do Poder Executivo. E aqui tem um ponto interessante, tá? Essa nomeação, ela cabe especificamente ao chefe do Poder Executivo. É isso que acontece. E outra coisa que a gente pode perguntar é o seguinte: caberia contra ato desse dirigente um mandado de segurança? O famoso MS? Isso nós já esclarecemos anteriormente. Se for um ato meramente comercial, não cabe. Mas caberia um mandado de segurança se ele estiver praticando um ato de autoridade. Como, por exemplo, se ele negar a sua inscrição em um concurso público ou a participação em um processo de licitação. Então isso aqui acontece em licitações, que daí ele vai estar agindo como a administração pública. Isso aqui acontece em concurso público. Isso aqui acontece em relação a acesso à informação. Nessas situações aqui, caberia a apresentação de mandado de segurança contra ato do dirigente de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista. Vamos resolver uma questão. A respeito do regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista federais, assinale a opção correta. Letra A. As empresas públicas somente poderão adotar a forma de sociedade anônima. Isso nós vamos estudar daqui a pouco, mas a empresa pública admite qualquer forma jurídica prevista em direito. Por isso está errado. Letra B. As causas em que as empresas públicas figuram como autoras serão processadas na justiça comum do Estado da Federação onde estiverem sediadas. Empresa pública federal é na justiça federal e não na justiça do Estado, como está falando aqui. Os empregados dessas empresas ou dessas sociedades não poderão acumular seus empregos com outros empregos, cargos ou funções, a não ser nas hipóteses constitucionalmente previstas. Perfeito. Elas são sujeitas à vedação à acumulação, que é a regra, né? Existem algumas exceções, mas a regra é a vedação à acumulação. Tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime falimentar. Errado. Elas não estão sujeitas ao regime de falência. E com isso nós acabamos esse bloco mais curto sobre o regime de pessoal das empresas estatais. Até a próxima.